Aqui estamos outra vez e hoje trazendo para você a lição número 3, a parte número 3 da nossa série de estudos de verão 2021, falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Para você que chegou nesse vídeo, saiba você, portanto, que já tivemos a parte 2 e já tivemos também a parte 1. Se porventura perdeu alguma, depois você pode procurar em prsodré.com/nossa-tv. As gravações passadas eu deixo ali disponível para que você não perca nenhuma parte desse nosso estudo, tá bom? Bom, já estamos chegando hoje na edição número 3 e hoje estudaremos sobre a igreja de Pérgamo. Que seja, olha, muito edificante para você. Eu espero que as mensagens que estão sendo ministradas aqui em Blumenau estejam chegando com o endereço certo, seu coração. Essa é minha fé, essa é minha expectativa, né? Faça-me saber através das redes sociais, seja aí através do Facebook, Instagram, o YouTube, ou ainda, se preferir, pode fazer contato direto na nossa lista de amigos no WhatsApp, através desse QR Code que aí está. Torna até mais fácil, né? Aponta aí para esse QR Code, que aí você vai entrar para a minha lista de amigos do WhatsApp daqui de Blumenau. E não precisa ser de Blumenau para poder fazer parte dessa lista, viu? A adesão é gratuita e você então ficará sabendo a respeito das nossas agendas especiais, transmissões, mensagens, pregações daqui da cidade de Blumenau. Tudo bem? Vamos ao culto de hoje? Vamos à mensagem de hoje? Acompanhe, eu já volto. E hoje nós vamos para a lição número 3. Entenda você que nós vamos percorrer pelo menos 7 domingos. Pelo menos 7, eu digo na verdade 8. Porque o 8º domingo será o domingo que eu chamo de encerramento. Quando faremos um resumão do que estudamos ao longo de toda a lição. E quando também, carinhosamente, eu quero lhe entregar um diploma, um certificado para você guardar com muito carinho e depois você poder dizer aos seus netos, está aí meu neto, olha o quanto seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe eram dedicados, né? Olha aí, ó, né? Aí você vai ensinando o bom caminho para os filhos e netos. Agora que seja assim, né, irmão? A ponto deles quererem trilhar o bom caminho, o caminho da paz, o caminho da palavra de Deus. Vamos lá, introdução. Parte número 3 da nossa lição de hoje, da nossa série de estudos sobre as igrejas do Apocalipse. A igreja em Pérgamo se encontrou numa situação difícil. Por todos os lados, os vizinhos praticavam idolatria e deram honra aos governantes romanos. Havia ali 4 grandes centros de cultos pagãos. Leia, por favor, o nome dos 4. Zeus, Atenas, Dionísio e Esculápio. Também foram erigidos templos em honra dos imperadores Augusto, Trajano e Sétimo Severo. Então perceba que a nossa lição de hoje, você já observou, é sobre a terceira igreja do Apocalipse, chamada Pérgamo. E esta igreja, diz a Bíblia, estava instalada num lugar, numa região, e que era muito idólatra, muita idolatria. Não é a lição de hoje, mas eu vou fazer uma pequena curva aqui para a gente não perder o assunto. Idolatria é reprovado por Deus. Diz a Bíblia que não devemos nos curvar, nem adorar, nem venerar qualquer outro, senão a Deus. O Senhor, nesse aspecto, não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Não tem isso de eu louvo a Deus um tanto e outro tanto eu louvo outro Deus, ou outro fulano, ou outro santo, ou sabe lá que nome se der. Idolatria, você pode depois meditar em Salmo 115, lá está escrito inclusive a advertência na Bíblia sobre não idolatrar.
Por mais bem-aventurado que a pessoa tenha sido, não estou diminuindo a memória de alguém que por algum motivo tenha sido beatificado ou santificado. Meu papel aqui não é diminuir a memória de ninguém. O que eu estou te advertindo biblicamente é a proibição de você idolatrar a A e B. Esse é um primeiro ponto. E lá, eles eram muito idólatras. Só que quando falamos em idolatria, irmãos, eu não quero que você entenda apenas a deuses. Eu não quero que você entenda apenas a imperadores, como aconteceu ao longo de toda a história do Apocalipse. Como aconteceu também no período de Daniel. Você lembra que foi tocado lá a trombeta e aquele que não se curvasse diante da estátua de Nabucodonosor, lembra ou não lembra? Então, por muitas vezes, existiu vontade do império, dos reis, dos imperadores, de serem adorados, de serem venerados. Só que ao povo de Deus não cabe tal feito. Só que eu faço uma pequena curva. Quando falamos em idolatria, a coisa vai mais além, irmãos. Tem, infelizmente, pessoas que idolatram não santos, mas coisas, pessoas. Às vezes idolatra até o carro. Pessoas que, porventura, se chove, ela não sai, porque não quer molhar o carro. Vai ver se você conhece alguém por aí. E você não me acredita, amigos e irmãos. Teve um dia que eu fiz um comentário como esse sobre o carro, e naquele dia tinha um irmão no culto, na verdade um visitante no culto, que começou a ficar desconfortável olhando para a mulher e dizendo, não precisava você falar da minha vida para o pastor. Deus estava pegando aquele irmão, em aspas, de jeito, mostrando para ele que ter o carro é bom, cuidar do carro é bom, manter o carro limpo é bom, claro que é, mas não dê esse poder ao carro, não o idolatre. Como tem pessoas que idolatram o dinheiro é um péssimo senhor. É bom tê-lo a ponto de você poder pagar suas contas em dia? É lógico que é, não vamos ser falsos. Quem é que não quer ter o prazer de pagar as contas antes do vencimento? Puxa vida, isso aí é gostoso. Um dia desse, uma irmã cooperadora chegou no caixa e falou, escute, levou lá o bloquete com vários boletos e falou, quero pagar tudo. Olha que gostoso, claro que isso é bom, mas o dinheiro não pode ser seu ídolo. Você talvez vender a sogra, a mãe e companhia limitada para ter um pouquinho mais dele, isso não é certo. Eu ainda vou além, já que estamos tocando nesse assunto, fazendo uma curva na lição, de que até eu considero errado você usar as palavras eu adoro para coisas. Eu particularmente, eu me policio. Dizer, eu adoro o meu carro. Não, por favor, adoro é pesado demais. Eu adorava o Ayrton Senna. Puxa, o cabra era bom mesmo no que fazia. Vai ver, muita gente perdeu até o gosto pelo esporte, porque o nosso Ayrton Senna não está mais lá. Mas adorar não. Adorar é somente a Deus. Vire aí ao vizinho e diga, adorar é só a Deus. Só a Deus. Não é? Eu adoro o meu patrão, eu adoro o meu emprego. Não, você vai começar a mudar esse vocabulário. Adorar não. Adorar, você vai separar essa palavra somente para as coisas de Deus. As demais coisas você fala, eu gosto. Tá bom assim? Eu gosto. No máximo eu gosto. Tudo bem? Prosseguindo então, 4 cultos pagãos havia naquela região. Vamos recordar? Eu vou invadir um pouquinho a mitologia, não sou expert na área, mas vou lhe explicar um pouquinho sobre cada um desses 4. Repete qual era o primeiro, irmãos? Zeus. Segundo, Atenas. Terceiro, Dionísio. Quarto, Esculápio. O primeiro, Zeus, invadindo a mitologia grega, ele é conhecido como o principal deles, e é conhecido como Deus dos deuses. E é considerado o Deus do céu e do trovão. Então, para poder gravar de uma maneira mais curta, então Zeus é conhecido como Deus do trovão. Isso tudo, repito, pegando da mitologia grega. O segundo nome que ouvimos ali, qual é? Atenas. Atenas é considerada a filha de Zeus. E ela
é tida como deusa da sabedoria ou deusa da estratégia. Essa é Atenas. O terceiro nome que fala ali na lição, qual é? Dionísio. E esse terceiro nome é considerado filho de Zeus e considerado o deus do vinho. O quarto e último da nossa lista chama Esculápio. E Esculápio é considerado como o deus da cura, o deus da medicina. E esse último, chamado Esculápio, ele é representado por uma serpente que vai enrolada em uma vara. Vocês já observam pela tela? Eu imagino que sim. O amigo em casa, acho que não, mas aqui na igreja contempla. Essa imagem que vocês observam na tela, que bom, o pessoal de casa também contempla, é a imagem Esculápio. É representado por essa imagem aí. Para aqueles que são mais ligados na coisa, já deve ter visto esse símbolo nos jalecos dos doutores, porque ele representa de fato a medicina, Esculápio. E ele também, para curiosidade nossa, também está estampado na logomarca ou na logo da Organização Mundial de Saúde. Você também vai observar no meio do globo, você observa ali Esculápio. Pastor, o que se passa? Esculápio, repito, representa o deus da medicina. Há quem diga que este ressuscitava mortos, curava as pessoas, e então ficou assim conforme a mitologia. Então perceba você que esta igreja chamada Pérgamo vivia esse momento de estar plantada em um lugar de muitas idolatrias. Muitas idolatrias. Prosseguindo a lição. Os cristãos não abandonaram a verdade do Senhor, o único verdadeiro soberano, mas tanta influência de falsas doutrinas teve um impacto negativo na igreja, poluindo a congregação com doutrinas falsas que incentivavam os irmãos a praticarem idolatria e imoralidade. Jesus chama, leia essa parte por favor comigo, a igreja ao arrependimento para evitar o castigo divino. Então vamos lá, eu quero que você compreenda as lições, quero que você compreenda os erros e os acertos destas igrejas, para que a gente se policie. Tem um ditado que alguém disse um dia e eu gostei e eu repito, pena, não lembro o nome, acho que é domínio público isso já, de que o esperto aprende errando, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Então vamos observar os erros e os acertos desses irmãos do passado para que a gente não erre outra vez. Então qual era o erro deles? Eles estavam em um ambiente muito idólatra. E o Senhor advertiu dizendo, arrependam-se, não sigam esse caminho, não sigam essa direção. Eu estou dando tempo para vocês se arrependerem, porque daqui a pouco esse tempo vai acabar e então eu vou julgar. Entende isso? Parecido à época de Noé, em que o Senhor deu um tempo de tolerância, enquanto a arca era construída, era um tempo para que os homens se arrependessem, pudessem entrar na arca e fossem guardados do dilúvio. Mas para a história bíblica de Noé, eles não aproveitaram aquele tempo. Nos dias de hoje será igual. A Bíblia diz que a volta de Jesus será como nos dias de Noé. As pessoas estão muito ocupadas, muito atarefadas e não levam em consideração que esse tempo que estamos tendo é um tempo em que o Senhor nos convida ao arrependimento. Mas vamos adiante. Apenas para anotar, no primeiro livro de Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 33, uma lição extra, uma leitura extra, está escrito que as más conversações corrompem os bons costumes. Então isso é muito sério. Infelizmente, às vezes essas doutrinas, esses ensinamentos e essas coisas, se nós não abrirmos os olhos, a gente vai perdendo bons costumes. Não quero fazer curva na lição,
Mas, irmãos, infelizmente, tem muita gente perdendo bons costumes. O tempo vai passando e os bons costumes vão ficando para trás. Eu paro e penso, se na nossa geração os bons costumes se perderem, o que será, irmão, dos nossos bisnetos? O que será dos nossos trinetos, pentanetos, hexanetos, se os bons costumes estão se perdendo? Eu vou lhe falar alguns. Fugindo agora do assunto Bíblia, falando de bons costumes. Bom costume de sentar à mesa quando todos estiverem presentes. De só autorizar e liberar a refeição quando todos estiverem assentados à mesa. Isso é um bom costume. Hoje em dia, irmão, não sei como é lá na tua casa, espero que não seja assim. Se você demorar o último bife, foi-se. Alguém foi na frente e falou, ainda tem um bife ali, ninguém pegou, é meu. Acabou-se o bife. Bons costumes de orar para dormir, de orar ao se levantar, de orar antes de dar as primeiras garfadas. Há algum tempo, não que isso seja pecado, eu não considero isso pecado, os filhos tinham o hábito de pedir até bênção para o pai. É ou não é? Alguém talvez vê isso e pula lá atrás. Eu, na verdade, apesar de eu ser um garoto novo, você sabe que eu completei 40 ano passado, eu não vejo pecado nisso. Em razão da resposta que o pai dá. Qual é a resposta que o pai dá? Deus te abençoe, meu filho. Olha, irmão, puxa, quem é que não quer a bênção do Senhor? Mas por que eu estou pegando esses casos assim, soltos e emprestados? Para você entender que, infelizmente, existem bons costumes que estão se perdendo. E quer saber? Essa quarentena tentou tirar da Igreja de Cristo o bom costume de congregar presencialmente. É ou não é? É. Foi orientado aos pastores, façam online, nós estamos fazendo, isso aí foi até joia para nós, não estou criticando, e bem-vindo quem está aí, talvez bem de longe de Santa Catarina, nos acompanhando. Estamos pastoreando 2 igrejas, a presencial e a online. Bem-vindo vocês, não se sintam menor por isso. Mas, infelizmente, em alguns casos, que já não era tão dedicado e devoto a Deus assim, perdeu o bom costume de quê? De ir ao culto presencial, congregar com os irmãos. Aí eu abro parênteses sem fugir do tema. Se a gente não se suporta viver em comunhão aqui, será que a gente está pronto para viver lá? Já vi comentário de pessoas, não aqui está tudo lindo, de pessoas que dizem, eu não gosto de gente. Você já viu esse comentário? Já ou não já? Pessoa dizendo, eu não gosto de gente. E pessoas mais amargas que às vezes dizem, quanto mais conheço pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Se não nos toleramos aqui, será que estamos prontos para viver lá? Absolutamente não. Então, bons costumes foram se perdendo na Igreja de Cristo, na Igreja de Pérgamo. Palavra de ordem, para a gente não ficar só estudando história, que você guarde esses bons costumes, irmãos. Guarde o bom costume, arrumou a criança para ir para a escola, solta uma palavra de bênção, crente. Deus te abençoe, meu filho. Estão aí as portas de aula, esperemos que voltem presencialmente, né? Solta a bênção para ele. Dia bom para você, meu filho. Você, mulher que é do lar, na hora que o maridão pega a pasta e está se ajeitando para ir para o trabalho, solta a bênção para ele, mulher, não perde esse bom costume, não. Deus te acompanhe, meu marido. Amém, gente? Você entende ou não? Deus te acompanhe, meu marido. Vai ver, ele trabalha na área de vendas. Quem é vendedor sabe que a coisa é pesada. É você sair para a rua sem saber o que será, não é? E você recebe a bênção dizendo, meu marido, vai na luz, estou aqui cuidando das crianças, viu? Estou na retaguarda, vai lá que eu estou intercedendo por você. É, irmão, isso aí. Ah, não posso perder o momento. Tenha um bom costume de orar pela sua igreja. Tenha um bom costume de orar pelo pastor. Sobra um tempinho lá para você orar pelo pastor? Nem que seja aquela última linhazinha no caderno. Não perde esse bom costume. Tudo bem? Prosseguindo a lição. Para os intérpretes históricos, a palavra Pérgamo
melhor se traduz por casada. Na época de Constantino, houve uma espécie de casamento entre a igreja e o Estado, a autoridade política e religiosa. Sua suposta significação de casada, segundo se diz, deriva-se disso. Então, um período em que fundiu, você bem sabe ao longo da história que houve muito essa mistura de poder político e poder religioso. Os imperadores queriam até ser adorados, já falamos isso por várias vezes aqui. O significado também é sugerido pelo conhecimento nessa cidade de uma técnica que usava pele de animais para confecção de pergaminho. Você está vendo como é bom a gente invadir um pouco o lado histórico? Então, Pérgamo deriva da ideia de que naquela cidade eles conheciam uma técnica de gerar folhas, papéis, chamados pergaminhos. O que você tem em sua mão hoje aí, um papel impresso, isso aí é coisa nova. Isso aí é coisa nova, coisa de meados de 1800 e alguma coisa. Isso aqui é coisa nova. Mas eram feitos no couro do animal. E ali eles escreviam com canetas ou com tinta, você já deve ter visto isso com penas em filmes e tal, e eram rolos. Vamos ao texto. Apocalipse 2 é o texto de hoje, da igreja de hoje, falando a partir do versículo 12. Já é a igreja número 13, hein? Vamos lá? Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, representando ao Senhor. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse Antipas é parecido à história de Policarpo que falamos na lição anterior, que morreu professando a fé. Então a Bíblia declara, nessa primeira leitura, sobre o trono de Satanás. É uma expressão bíblica ao lugar em que era muito idólatra, ao lugar que havia muita contaminação para Cristo, ou para a igreja de Cristo. E era ali que eles estavam instalados. Curiosidade à parte, em nenhum momento o Senhor diz, sai dessa cidade, sai dessa região. Essa região é suja. Saia desse ambiente. Em nenhum momento foi dito isso. Eu gosto de lembrar do ensino de Cristo que está no Evangelho de João 17:15. Anote os textos extras. Jesus, certa vez, orando pela sua equipe, ele orou desse jeito: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A oração de Jesus pela sua equipe não foi que eles fossem retirados do mundo. O Senhor não quis que os discípulos fossem colocados numa redoma de vidro. Não. Não. Mas a oração de Cristo era que eles não fossem atacados pelo mal. Entende a lição, irmão? Igual nós. Aqui moramos, aqui estamos. Em nenhum momento diminuindo Santa Catarina ou Blumenau, não, nada disso, pelo contrário, local espetacular de se morar. Eu estou falando sobre o princípio bíblico das maldades, das coisas que aumentam por todo o mundo. Nós não devemos agora, não quero ficar mais aqui, não, é aqui o Senhor nos pôs e aqui estamos. E é aqui que nós devemos ser luz. Eu já ouvi casos de pessoas que às vezes equivocadamente diz, pastor, acho que eu vou sair da empresa que eu trabalho, porque lá eu sou o único crente. Está errado. A luz, ela tem que brilhar onde, irmão? É nas trevas. Pastor, lá as pessoas até cultuam outros deuses. Pois é, seja luz lá. Seja um servo de Deus lá. Não é para mudar de cidade, é para você ser bênção lá, e é para você não ser contaminado lá. Mais uma vez eu cito o caso de Noé. A Bíblia diz que toda a nação, todo o mundo estava corrompido nos dias de Noé,
mas Noé andava com Deus. Diga amém, gente? O Noé andava com Deus. É forte ou não é? O Noé andava com Deus. Prosseguindo, você percebe que já estou na coluna do meio. Ali eu deixei pelo menos 2 pontos. O ponto número 1 já tratei, que é sobre o trono de Satanás. O ponto número 2 nós tratamos agora. O Senhor identificou naquela igreja, naquele grupo, doutrinas erradas. Quantas doutrinas, irmãos? 2 doutrinas erradas. Observe pela lição 2 negritos. A primeira doutrina errada qual foi? Leia, diga. A doutrina de Balaão. A primeira doutrina errada. A segunda doutrina errada também está na lição, no segundo parágrafo, ali no negrito. A doutrina 2, nicolaítas. Foram 2 doutrinas que o Senhor, observando aquela igreja, observando aquele grupo de cristãos, reprovou o Senhor. O Senhor não gostou. Só para a gente recordar, eu acredito que você é um aplicado leitor da Bíblia e deve lembrar sobre Balaão. A história dele está em Números 22:5. Anote para a leitura melhor em casa. Nessa leitura, a Bíblia fala sobre Balaão. Balaão era um profeta. Balaão era um servo de Deus. Só que, certa ocasião, ele foi interceptado pelo rei chamado Balaque. E o Balaque queria contratar os serviços de Balaão para que ele fosse até o povo de Deus praguejá-los. A proposta foi subornar Balaão para que ele fosse até o povo de Deus amaldiçoá-los. Ele até, em um certo momento, pensou em ir. É nessa história que acontece o episódio da mula, que fala, lembra dessa história bíblica? Da mula que empaca, e a Bíblia diz que a mula falou, é nessa história bíblica. O Balaão, ele tinha, em aspas, aceitado a proposta, o suborno, e ia executar, então, uma palavra de maldição para o povo de Deus. Depois criou-se juízo, e ele então chegou à conclusão: como eu posso amaldiçoar algo que Deus abençoa? Como é que eu posso amaldiçoar algo que Deus abençoa? Recebe uma palavra de bênção agora, irmão? Deus te abençoe. Irmão, vou de cá também, Deus te abençoe aí, irmão. Como é que pode ser amaldiçoado algo que Deus abençoa? Receba essa palavra de bênção. Então, esse foi um primeiro momento. A doutrina 2 de Balaão, que também ensinava-se a idolatria e a imoralidade, como já falamos ali mais atrás. A segunda é de quem? Nicolaítas. Vamos ler na lição? Os nicolaítas eram cristãos, possivelmente discípulos de Nicolau, diácono, que supostamente se desviou. Tem as referências ali. Os quais, apesar de convertidos, de alguma maneira praticavam as obras da carne. Eles supervalorizavam a graça, faziam o trabalho do Senhor relaxadamente, acreditando que não precisavam praticar boas obras. Leia essa parte comigo. Eles ensinavam que o crente não precisa ser diferente do mundo e se consideravam donos da igreja. Uma igreja liberal e permissiva, aceitando tudo dentro para agradar as pessoas. Então perceba, essa outra doutrina é muito malandra. Eles começaram então, naquela política de querer agradar quem ouvia, a mudar os discursos. Ah, não, a igreja não gosta de que fala de pecado. Então tá, não vamos falar mais de pecado. Ah, não, os irmãos não gostam que fala dos dízimos. Não, então vamos parar de falar dos dízimos. Você entendeu, não? Começou então a selecionar o discurso para que fosse agradável aos ouvidos. Que perigo, irmão. Que perigo.
Eu abro parênteses aqui agora falando como pastor. Se em algum momento eu pisar em ovos na pregação do Evangelho, se em algum momento eu evitar algum texto em razão de algum membro na igreja aquele dia, eu tenho que parar de ser pregador e achar outra coisa para fazer. Eu não posso agora escolher os textos com medo do que os ouvidos da congregação vão achar. Entende o que eu estou dizendo? Não posso. Se eu fizer isso, repito, com muito temor, eu tenho que achar outra coisa para fazer. Não é meu ofício. Porque o Evangelho, ele também bate de frente. O Evangelho também condena. O Evangelho chama ao arrependimento. O Evangelho, em aspas, às vezes até é um tapa na cara da gente, condenando o pecado. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Mas aquela igreja, em aspas, querendo ser agradável, aquele grupo de irmãos querendo ser agradável, começou então a selecionar os discursos, essa doutrina era dos nicolaítas, a ponto de terem um evangelho light. A coisa é tão séria, irmãos, eu falo isso aqui com muito temor. Às vezes até no mercado fonográfico, eu estou falando sobre CDs, DVDs, essa coisa toda, existem alguns artistas, orientados às vezes pelos seus empresários, diminuem em suas canções o nome Deus, diminuem em suas canções o nome Bíblia, crente, para que a música fique mais vendável. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Não, muda isso aí, muda Deus por amor, entende ou não? Muda a Bíblia por vamos viver unidos, sei lá, para deixar a coisa mais soft, mais light, mais leve aos ouvidos, porque aí o seu CD vai chegar onde não tem um público crente. E existem alguns artistas mais rasgados no assunto, que já fala de cara, eu não quero mais cantar para crente. Você já viu essa? Não quero mais cantar para crente. Agora eu canto é para todo mundo, eu canto para quem quer me ouvir. Em outras palavras, o que é que se passa? A pessoa então está deixando o discurso mais light para ser agradável a quem ouve. O discurso de Jesus nem sempre era soft assim não, irmão. Tinha ocasiões que ele falava, principalmente para os fariseus, ele virava e dizia, raça de víboras. O manso Jesus, é o momento que ele entrou no templo e virou a mesa e tal. É o manso Jesus. Então, é bom a gente entender isso. A coisa é tão séria, eu vou um pouquinho mais nesse tema. Tem gente que pensa que acrescentar a palavra gospel na frente das coisas é símbolo de que agora está autorizado. Exemplo, só para chocar. Boate gospel. Aí tem alguém que pensa, está autorizado, olha, é a discoteca dos crentes. Não. Tem gente que já diz sobre as bebidas sem álcool, olha, essa aqui é a bebida do crente. Entende o que eu estou dizendo? Ou seja, acha que colocar, rotular gospel é sinal de que agora está santificado. Vou pegar pesado um pouquinho mais. Traficante gospel. Brincadeira à parte, não vou dizer nome, nem época, nem lugar, mas tinha um determinado morro, não vou lhe falar nome, época, nem lugar, que o traficante mor era, não vou dizer crente, não foi filho de crente, ou simpatizante a crente. E qualquer religião estranha que tentava entrar no morro, ele bania, ele proibia. Em alguns casos, vou dar muita bandeira, até mandava matar. Traficante, simpatizante ao gospel. Ou você é um pouquinho mais radical, imagine ladrão gospel. Imagine a cena, pastor, ore porque essa noite eu tenho um trabalho para fazer. Ore para que eu tenha sucesso. Resumindo, a gravidade da coisa é, não adianta pôr gospel na frente das coisas e dizer que aquilo está aprovado. Quem entende, balança a mão de que estou entendendo. Não adianta, não tem nada a ver. A verdade é essa.
depois que inventou-se a expressão não tem nada a ver, tem pessoas que amam a Cristo sendo contaminados. Sendo contaminados pela lição do não tem nada a ver. Meados de 2013, ouviu-se um caso, isso aí foi notícia em várias revistas importantes, de uma moça cristã que pousou para essas revistas masculinas, nua. E ela foi questionada, escuta, mas você não é crente? E ela então disse, não, esse aqui é meu trabalho, não tem nada a ver com a minha fé. Eu não sei o que você acha de tudo isso, mas eu penso que, entende o que eu digo ou não? Tem que haver uma diferença, irmão, de quem serve e de quem não serve. Tem que haver uma diferença, porque se for igual, o que mudou? Ah, mudou que domingo agora, em vez de ir lá no bairro, a gente vai antes na igreja. Não. Quem entende balanceamento que estou entendendo, é sério isso aqui, é a palavra de Deus para nós. Poderia citar tantos outros, né? Acrescentando o gospel, mas você já entendeu o mistério. Terceira coluna e última de hoje. Vimos ao estudar a igreja de Esmirna, que Satanás usou de sua primeira estratégia para banir os cristãos da face da terra, a perseguição. Porém, Satanás aprendeu que, quanto mais perseguia os cristãos, mais a igreja prosperava, crescia, permanecia. Portanto, perseguir não foi uma estratégia bem-sucedida. E agora, ele dá um golpe muito forte. Ele passa a contaminar a igreja para tentar extingui-la. Tentar. Esse tentar eu gosto, porque ele está amarrado em nome de Jesus, né? Está vencido pelo poder da fé. A tentativa dele agora, já que perseguir não deu certo, se você olhar por toda a história bíblica, à medida que a igreja de Cristo era perseguida, mais ela cresceu. E eu quero ouvir seu glória a Deus. Mais ela cresceu. Mais ela cresceu. Então ele pensa, bom, já que eu não posso com eles, já sei, eu vou tentar fazer com que eles sejam menos igreja. Eu vou tentar que os seus ajuntamentos não sejam igreja. Eu vou tentar que as suas filosofias sejam vãs. Eu vou tentar fazê-los parar de falar da verdade, parar de falar da Bíblia. Eu prefiro que eles falem de coisas mais técnicas. Você entende ou não? Eu prefiro que eles falem de outras coisas e façam de seus cultos apenas um clube social. Quero que eles até se reúnam, mas que nada disso de batizar, nada disso de ser fiel, nada disso de céu. Não, eu quero um negócio mais light. Que coisa séria. E eu falo com temor, irmão, como pregador. Eu comecei cedo. Como pregador, comecei em 98. O que os meus olhos já viram ao longo desses anos, você não faz ideia. Tantas coisas que tentam cegar a igreja de Jesus. Tantas coisas que tentam cegar os membros nesse discurso de evangelho light, para que as pessoas não se preparem para a eternidade. Você diga, está repreendida em nome de Jesus. Querem uma coisa light. Querem um negócio sem compromisso. Pois é. Que coisa séria. Quanto mais poderia falar. Avançando e completando. O imperador romano, Constantino, se sentiu atraído pelo cristianismo. Tanto que aceitou a fé cristã e se declarou seu defensor e protetor. Logo após assumir o poder, emitiu um decreto de tolerância ao cristianismo e passou a favorecer financeiramente a igreja. E por conta disso, os líderes locais passaram a ter o dever de agradar ao imperador, que para mostrar paz e tolerância para com todos os que cultuavam deuses pagãos, começam também a introduzir costumes pagãos dentro da igreja. Tudo para, olha que maldade, não perderem a ajuda financeira vinda do imperador. Então começou então a ter uma pregação
conivente. É aquela expressão que eu já falei uma vez. Eu finjo que prego, a igreja finge que entende e está tudo bom. Ai, irmão, isso me dá um nervoso. Diga daí, está amarrado. Puxa, não posso, irmão, repito, com muito temor. Se eu não tiver a liberdade da pregação da Bíblia, irmão, que eu faça outra coisa dessa vida. Ninguém amarra ninguém. Eu não posso entrar nesse mundo de conto de fadas. Nem eu de fazer de conta que ensino, e pelo amor de Cristo, nem você fazendo de conta que aprende. Acho interessante, outro dia, só para descontrair, alguém aprendeu uma técnica que hoje em dia é tudo reuniões online. Alguém conseguiu burlar o sistema e, em vez de ser o vídeo dele, gravou um outro vídeo. Ele assim, prestando atenção, não estava lá nem na frente do computador. Um vídeo gravado, ele assim, concentrado na reunião, até balançando a cabeça, dizendo positivo. Gravado, não era nem ele lá. A gente não pode entrar nesse mundo de faz de conta. Ou é, ou não é. Ou serve a Deus, ou não serve. Amém, gente? Isso aqui é coisa séria. Eu quero fazer um apelo para que você seja um cristão aplicado, irmão. Não por mim e não pela instituição que tenho apreço, estou nela desde 95. Não, mas pela sua vocação a Deus, por princípios, por fé, por se preparar para a vida eterna. Amém, gente? É isso aqui que conta. Que no fechar dos nossos olhos, um dia, que estejamos preparados para a eternidade. E você aplauda Jesus bem forte, que estejamos preparados para esse encontro. E que não venhamos ser coniventes. Ou que não venhamos agora ficar pensando em deixar de falar, deixar disso, deixar daquilo. Não, não podemos. Completando, já lá no rodapé, já estou terminando, a lição fala prêmio ao vencedor. E tem duas palavras sublinhadas lá, ali. Leia comigo, por favor. Qual é o primeiro prêmio? Maná escondido. Qual é o segundo prêmio? Pedra branca. Aqui eu completo a lição. Ao vencedor, a quem se manter fiel, mesmo diante do trono de Satanás, mesmo diante das doutrinas loucas que surgiram ou vêm a surgir, este será premiado. Primeiro prêmio, maná escondido. Se você for para a Bíblia, você deve lembrar que a Bíblia trata sobre o maná, vários textos, ali na lição eu cito Evangelho de João, mas eu cito também Deuteronômio 8:16. Vamos recordar, sem ler, o maná foi o alimento que caía do céu, e esse alimento caía em um período que o povo estava no deserto. Então eles não deviam se preocupar com comida, porque a comida caía do céu. Então vamos lá, traduzindo. Ao que vencer, ao que for fiel, será sustentado por ele. Será sustentado por ele. Ah, pastor, eu tenho um certo medo de não ser conivente, eu tenho um certo medo de querer agora fazer as coisas certinho, e o que vai ser de mim? Sustentado por ele. Você entende a lição, irmão? Sustentado por ele. E o que vai ser do meu amanhã? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Maná. Maná foi uma providência do céu para o povo enquanto estava no deserto. Segunda palavra, já estou completando. Pedra branca. Culturalmente, historicamente, a pedra representa um troféu. Segundo a cultura, era dada também aos escravos, quando recebiam libertação. Então, era a prova de que eles agora eram livres. E segundo a Bíblia, esse troféu, essa pedra branca, está dito também com um novo nome escrito. Vamos completar e entender? Uma nova história para quem é fiel. Um novo nome, uma nova história. Você sabe que biblicamente é assim, né? As coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo. Uma nova história.
Pastor, eu fui longe demais. Pois é, mas Deus ainda pode te fazer uma nova história. Entende o que eu estou dizendo? Pastor, será que o senhor ainda me recebe? Eu fiz muita coisa errada. Pois é, mas o senhor ainda pode te dar uma nova história. Ele ainda pode te dar um novo nome. Jacó era trapaceiro, ele pode te dar um novo nome, Israel. Sarai era estéril, ele pode te dar um novo nome, Sara. O Abrão, que desejava ser pai, mas nada tinha, Deus pode te dar um novo nome, Abraão, pai de uma grande nação. Alguém que tinha fama de ser o caloteiro, dava nó até em pingo d'água, Deus pode te dar um novo nome, uma pessoa direita, honesta, um homem casado, um homem trabalhador, um homem sério, paga as contas em dia. Deus pode lhe dar um novo nome, uma nova história. Ah, você conhece o fulano? Fulano não. Aquele que é mulherengo. Não, Deus pode lhe dar um novo nome, aquele que é um homem sério. Não é o Zé que você está falando, não, porque o Zé que eu conheço é o Zé que casou outro dia, me deu até o convite do casamento. Olha que coisa séria. O Senhor dando um novo nome. Assim como cada um de nós ganhamos uma nova história. Se aplauda Jesus bem forte, aplauda ao Senhor e diga amém, Jesus. Uma nova história. Sentado mesmo, deixa eu orar e completar. A lição é tua. Guarda e guarda com muito amor, grifa, anote, destaque. Eu não tenho esse problema não por eu ser o pastor, mas eu grifo, eu destaque, eu alinho, eu sublinho, porque aí torna mais visual. Faça isso, aprenda, cresça, e eu falo com muita ousadia e fé. Nós vamos crescer muito ao longo dessas lições. Repito que falei, o esperto aprende errando, o sábio aprende com o erro dos outros. Amém? Sentado mesmo eu oro e completo. Pai, obrigado por essa lição. Obrigado por esse discurso. O Senhor está nos ensinando muitas lições. Estamos pegando os erros e os acertos das igrejas do Apocalipse. Oh, Pai, cada domingo avançamos em uma lição. E na lição de hoje, o Senhor vem dizendo que esta igreja, este grupo de irmãos, dentro da ideia do não tem nada a ver, começou a aceitar doutrinas estranhas, começou a fazer vista grossa, e começou então a aceitar esses ensinamentos. E isso começou a contaminar o grupo de cristãos. Isso começou a contaminar o culto deles. O culto deles já não era mais puro como devia ser. E o Senhor exortou dizendo, arrependam-se, arrependam-se. Segundo a Bíblia, eles estavam instalados em um local que era considerado o trono de Satanás. Tinha, sim, muitas coisas para contaminá-los, muitas coisas para distraí-los, mas ali eles deveriam ser luz. A mesma coisa eu oro por esta igreja, a coisa eu oro por você, que você seja luz, mesmo que você esteja em um ambiente de pecado, mesmo que o teu cônjuge não professe a fé, mesmo que o teu patrão não conheça os princípios cristãos, seja você lá luz, seja você lá um servo do Senhor. Mantenha-se nos princípios da fé, da fidelidade, mantenha-se neles, porque quem se mantiver receberá um troféu, receberá um maná, vai ser suprido pelo Senhor, o alimento do céu, sustentado pelos céus, e ainda receberá esta pedra branca, com um novo nome escrito, terá a oportunidade de uma história nova e linda, em nome de Jesus. Meu Deus, e eu oro agora também por alguém que está debaixo de uma forte tentação, talvez uma tentação ao evangelho light, como nós falamos.
Satanás está tentando levantar um trono na vida de A ou B. A esses casos, eu levanto a minha voz e paraliso agora toda a força da maldade. Paraliso agora o maligno, querendo colocar carrapicho nas ovelhas, querendo colocar um discurso que até é agradável aos ouvidos, e esse discurso tem feito muita gente perder a pureza do evangelho. Tem feito muita gente seguir um caminho que não é o caminho direito, não é o caminho da fé. Pois eu paraliso essa ação do inferno. Eu paraliso e digo: Satanás, você é destronado em nome de Jesus. Seja da vida deste amigo aqui no templo, ou seja alguém de qualquer parte, eu digo: espírito do engano, espírito da maldição que quer enganar as pessoas, eu te repreendo, espírito enganador, que enganou Eva, que enganou Adão e continua até hoje querendo enganar as pessoas. Eu te digo: saia em nome de Jesus. E que o conhecimento seja cada vez aumentado. Em nome de Jesus. A igreja diga: obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Jesus. Amém. A exortação foi muito clara. Arrependa-se, Pérgamo. Arrependa-se. E que talvez seja lição para muita gente do outro lado. Tome muito cuidado com aquele evangelho light, com aquele discurso que até não se fala mais em perdão de pecados, já não se fala mais em salvação, já não se preocupa mais onde moraremos na eternidade. Isso é muito delicado. Tome muito cuidado de não trazer para dentro do seu culto esses assuntos que nós estudamos hoje, que pode contaminar o seu culto. Eu não vou pregar de novo, porque você já ouviu o recado há pouco. Mas a minha parte de agora é orar. Vamos falar com Deus? Vamos pedir a Deus pela sua vida? Vamos fazer isso agora? Deus querido, muito obrigado. Eu louvo o teu nome por este encontro. Eu louvo o teu nome por esta oportunidade. Louvo o teu nome por estarmos juntos aqui outra vez. E louvo o teu nome pelo abrir da Bíblia. O Senhor tem tratado conosco e eu te agradeço por isso. Estamos dando o terceiro passo dessa série e eu só tenho a te agradecer. Continue tratando conosco sim, Senhor. E tudo aquilo que contamina o nosso culto, que contamina a nossa devoção ao Senhor, nos inspire, nos dirija e até nos repreenda para que possamos remendar e consertar. Em nome de Jesus te peço, junto a tantos amigos do outro lado, é minha oração. Amém. Essa transmissão é gerada da Igreja da Graça de Blumenau. Ficamos felizes com a sua participação. Volte sempre, que o Senhor te abençoe. Até a próxima. Está escrito: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Cada encontro aqui na nossa TV, tratando de uma, outra, e você verá que vai ser uma bênção. E na próxima semana, aqui na nossa TV, o tema será Tiatira, nos encontros de Blumenau na Graça. Está imperdível. Avise os seus amigos. Até lá! A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30.
sexta-feira, cura e libertação total, às 9, 15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus.